Quando nós falamos de estilo literário e as épocas, né, da história, nós lembramos muito da Antiguidade Clássica, logo a princípio. Depois nós vamos falar da Idade Média, nós temos o trovadorismo. Lembrando que o trovadorismo ele vai pegar ali por volta do século XII ao século XV. Aí nós temos o Renascimento, que é o período do classicismo, o renascer da arte grega, quando volta-se a estudar a Antiguidade Clássica, por volta do século XVI. Depois nós vamos ter o Barroco, século XVII, mais ou menos. Temos o arcadismo, século XVIII. O romantismo, vai pegar o século XIX. O realismo, que pega ali o século XIX, já entrando na segunda metade, né? já na segunda metade. Temos o simbolismo, que pega o século XIX e o XX. E o modernismo, que é característico do XX. Quando nós falamos desses períodos aproximados de data, é porque as sociedades elas vão se transformando ao longo do tempo. Como as sociedades vão se transformando e muitas vezes se transformam em massa, é difícil para que consigamos perceber o exato início e o exato final. Porque as sociedades elas não mudam de repente e se transformaram, né? As sociedades vão passando por um processo. Mas essas datas são quando está bem estabelecido o estilo, quando uma grande quantidade de pessoas está desenvolvendo trabalhos nessas propostas. Então, por exemplo, dentro do Renascimento, que vai pegar o século XVI, nós temos também o pré-Renascimento, que é quando está saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, nós temos o período pré-Renascimento, mas o século XVI, com o Renascimento, ele está caracterizado por uma volta a buscar a ciência. Se na Antiguidade Clássica se buscava um entendimento maior sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o universo, o espaço, dentro do Renascimento se busca entender isso, tanto que começa a se desenvolver instrumentos que possam observar as estrelas, os astros, criam-se teorias sobre os planetas, começa-se a desenvolver uma ciência ali nesse período que na Idade Média, ou considerados 1000 anos de trevas, que o conhecimento não foi desta forma visto pela grande maioria das pessoas. Mas lembramos que a Idade Média não necessariamente são 1000 anos de trevas. Muitas coisas incríveis aconteceram na Idade Média, claro, tiveram coisas ruins, mas muitas coisas incríveis também aconteceram. É um período muito rico em muitos aspectos. Quando nós temos o final do Renascimento, que aí vai entrar o Barroco no século XVII, existe uma dualidade muito grande. Tanto que na literatura barroca nós temos um conflito entre o bem e o mal, o santo e o pecador. Uma característica dos autores que trabalham com o barroco é essa tentativa de lidar com essa dualidade. Será que eu estou fazendo o bem ou eu estou fazendo o mal? Será que eu sou um santo ou sou um pecador? Isso é luz ou isso é treva? Esses aspectos aparecem na literatura barroca e eles não apareciam no Renascimento. Claro que haviam pessoas nesse estilo, mas ele não era a massa, né? Um volume tão grande, representativo, por isso que é considerado um período. Já o arcadismo, que é o período seguinte ao barroco, já século XVIII, ele vai buscar uma coisa mais de retorno ao campo, uma tranquilidade, não mais esse conflito da dualidade. Ele busca a tranquilidade, a serenidade da vida no campo, uma vida confortável, tranquila, mas no campo, uma volta a esse universo da natureza. Mas ele ainda bebe muito das fontes da Antiguidade Clássica, se estuda muito os clássicos gregos, se tem essa questão muito grande da antiguidade forte nesse período. Quando nós entramos no romantismo, realismo, o naturalismo também, né? E quando vamos para o simbolismo, e no final agora nós temos o modernismo já no século XX, é toda uma transformação que essa sociedade passou. Mas nós não podemos esquecer que autores também têm a sua própria produção literária, não presa a um movimento. Então vou dar um exemplo. Eu, nesse momento, estou vivendo num período específico onde uma grande massa da população está desenvolvendo um tipo de literatura, digamos. Mas eu quero fazer um outro tipo. Eu faço. Então não é porque um autor viveu em determinado período que a produção dele é classificada nessa época. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e elas falam, mas fulano é de tal época e ele não é de tal período, a obra dele ela não é desse estilo. Então, ela não é desse estilo porque esse autor ele tem como característica pessoal
buscar uma outra realidade. Então, esses estilos literários que nós estudamos ao longo do tempo, eles são uma marca importante da influência que esse autor tem. Por exemplo, eu posso viver dentro de um universo onde muitas obras, quando eu vou em uma biblioteca, aquele estilo de obras é o que mais tem. Eu posso ligar um rádio e o que eu mais escuto é um estilo de música. Eu posso ir numa livraria comprar um CD e só está tocando um tipo de música durante um período específico de anos. Essa influência que eu recebo da grande massa da sociedade, e quando eu falo grande massa, eu não estou falando massa popular, eu estou falando massa de exposição. Uma pessoa pode estar exposta a um tipo de arte em um local e exposta a um outro tipo de arte em outra, exposta a uma outra informação em outra. Então, essa grande massa não é massa populacional, de popular, não é isso. Eu estou me referindo a uma exposição em grande quantidade no lugar onde essa pessoa está frequentando ou vivendo, morando. E essa arte, ela pode ou não estar presente na arte que esse artista desenvolve através da sua obra literária.